Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta. Estamos hoje na nossa última aula, né, finalizando o nosso curso, e nós vamos hoje falar sobre o ciclo de políticas públicas, né, como se dá o processo de elaboração de uma política pública. E aí a gente vamos entender um pouco o que é um ciclo, né? O ciclo ele é um esquema de visualização e interpretação que organiza a vida de uma política pública em fases sequenciais e interdependentes. E a gente traz aqui um modelo de ciclo com 4 etapas, né? A formulação, a implementação, o monitoramento e a avaliação. E apesar de elas estarem realmente numa sequência, elas não necessariamente acontecem nessa ordem. A gente tem, por exemplo, a etapa de avaliação, que ela se apresenta no ciclo como a última etapa, mas ela pode acontecer, por exemplo, antes do processo de formulação, que ela se configura como um diagnóstico para a implementação da política pública. Vamos falar um pouco agora de cada etapa, né? A gente tem a primeira etapa, que é a formulação, e aí a formulação, ela inicia com a inclusão do problema na agenda governamental, né? A gente lembra que a política pública, ela vai tratar um problema público. Então, o governante, ele decide, entre o rol de problemas que existem, né, na sociedade, ele decide enfrentar alguns desses problemas, e a partir do momento que esse problema é inserido na agenda do governo, inicia-se o processo de formulação da política pública. E aí, nesse processo de formulação, há o estabelecimento de objetivos e estratégias. Então, ele lá elenca um rol, né? O gestor, o governante, ele tem um rol de alternativas de soluções para esses problemas. E então, esse processo, naturalmente, ele vai envolver um processo de tomada de decisão, né? Um processo decisório. A partir do momento que ele decide quais são as soluções que ele vai colocar em prática, a gente entra na fase de implementação. E aí essa fase de implementação envolve necessariamente tirar a política do papel, né? É a fase de execução, de pôr em prática a solução no qual ele escolheu previamente para enfrentar aquele problema. Então, a capacidade de liderança e coordenação das ações aqui, nessa etapa, elas são colocadas à prova, né? O gestor, ele precisa ter ideia dos recursos que ele vai precisar envolver, que ele vai precisar deslocar para implementar essa política, dos recursos e do tempo necessário que ele vai precisar estar envolvido na implementação dessa solução. E, basicamente, existem dois modelos de implementação de políticas públicas, né? A gente tem um modelo top-down e um modelo bottom-up. O que difere, basicamente, eles é o processo, da onde parte a implementação, né? No modelo top-down, a formulação é formada, feita estrategicamente, no nível estratégico, e a implementação dele segue exatamente o que foi formulado, vem de cima para baixo. No modelo bottom-up, a estratégia ela é formulada e a implementação ela vai seguir da base do nível operacional para o nível estratégico, né? Ela vai ser implementada de baixo para cima. E aí, essa lógica dicotômica não faz muito mais sentido a gente estar falando nela hoje de forma isolada, de maneira separada. A gente tem hoje, dentro do ciclo de políticas públicas mesmo um equilíbrio desses dois modelos, né? Não dá para você escolher um modelo e implementá-lo em todas as fases do ciclo. A gente tem, por exemplo, um ciclo que pode ter uma formulação baseada no modelo top-down, ela ser formulada no nível estratégico, e quando esse ciclo rodar para a fase de implementação, a implementação seguir um modelo bottom-up. E aí, quando ele for para o monitoramento, que é a terceira fase do ciclo de políticas públicas, ele pode voltar e seguir um modelo top-down, ser um monitoramento feito pelo nível estratégico, e assim sucessivamente, pela avaliação. E aí ele pode estar rodando, esses dois modelos sendo alternados, conforme melhor for para a execução da política, né? Quanto melhor, quanto mais eficiente for essa execução. Na verdade, o que tem que existir hoje é um equilíbrio dinâmico entre esses dois modelos. E depois que a gente implementa, a gente agora vai monitorar e avaliar, né? O monitoramento, ele é o exame contínuo dos processos, dos produtos, dos resultados e dos impactos das ações realizadas, a fim de otimizar a gestão, né? Diferente da avaliação, que vai observar o impacto e comparar o resultado da política pública com o nível de redução que o problema gerou, o monitoramento ele está mais voltado para a otimização da gestão, para a otimização do processo de implementação, né? Ele tem esse papel. E enquanto que a avaliação, como eu já adiantei agora há pouco, ela está mais voltada para conhecer melhor o estado da política e identificar o nível de redução que o problema gerou, né? O grau de impacto na sociedade que essa política gerou.
E a gente tem para avaliação, por exemplo, a definição de critérios, né, indicadores e padrões. E como a gente comentou no início da aula, a avaliação ela tanto pode acontecer antes da formulação, uma avaliação diagnóstica, né, anterior. Ela pode acontecer durante a implementação, que a gente tem, no caso, que é a avaliação tipo monitoramento ou avaliação formativa. E a gente tem a avaliação que acontece no final mesmo do ciclo, né, que é a avaliação posterior ou somativa, que é essa avaliação que vai avaliar de fato assim, o impacto da política pública na sociedade, a mudança de realidade social. E considerando tudo que a gente viu até agora ao longo do curso, com o conceito de políticas públicas, com o conhecimento que a gente tem agora do processo de elaboração de políticas, a gente consegue elaborar um conceito mais fechado, né? mais amplo de gestão pública. Que aí ela compreende, no caso, o uso dos instrumentos, técnicas e estratégias utilizadas na busca da eficiência, eficácia e efetividade das políticas públicas em prol de uma mudança na realidade da sociedade. E aí vocês vão poder ver na prática, né, como esse processo acontece aqui em Pernambuco, como é que o ciclo de políticas públicas ele roda aqui em Pernambuco, no modelo de gestão Todos por Pernambuco, que vocês vão ter logo a seguir com a professora Elizabeth Pontes. Então é isso, pessoal. Eu gostaria muito de agradecer a paciência de vocês, de agradecer todo o envolvimento. Espero que vocês tenham gostado do curso. Aqui estão os meus contatos. E fique à vontade, quem quiser se aprofundar mais no assunto. A gente também tem um material, né, a apostila, e tem uma referência também bibliográfica indicada para quem quiser conhecer um pouco mais. E boa sorte aí nas próximas etapas. Obrigada.